Olá para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma investigação profunda. É uma alegria imensa receber quem nos escuta para o mergulho de hoje. Com certeza. Olá a todos. Nós temos em mãos uma pilha de materiais e registros incrivelmente ricos hoje. Eles são focados numa análise histórica, social e ritualística sobre a estética do branco no candomblé. Um material fascinante, diga-se de passagem. Muito. E a nossa missão ao longo dessa discussão é desconstruir uma ideia que é muito comum, sabe? No dia a dia secular, uma cor pode parecer apenas uma escolha visual, simples, né? Sim, uma preferência de moda. Exato, ou a adequação a um evento, tipo uma festa. Mas aqui a gente vai entender como o branco carrega uma teologia extremamente complexa. É muito mais do que estética. Estamos falando de um registro histórico vivo de resistência e daquilo que podemos chamar de uma verdadeira tecnologia espiritual. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Tô pronto. Quando pensamos nas roupas que vestimos, geralmente a cabeça vai direto para estilo ou conforto, certo? Naturalmente. Mas mergulhando nesse universo, fica muito claro que as vestes brancas funcionam como uma fronteira literal. Elas são descritas nos textos quase como uma membrana, sabe? Uma membrana divisória. Isso, que separa e ao mesmo tempo conecta o mundo visível e palpável à nossa realidade diária, que chamamos de Aié, e o reino invisível dos espíritos e ancestrais, o Orum. É um prazer estar aqui para analisar esse material. E olha, essa ideia da membrana é o ponto de partida perfeito. É uma imagem muito forte, né? Demais. Para preparar o terreno para a nossa audiência, precisamos abandonar completamente aquela lente da moda ocidental. Esqueçam as tendências. Exatamente. O vestuário branco, nesse contexto específico, ele não é um adereço. Ele não é um simples uniforme de congregação, sabe? Como a gente vê em outras práticas. Uhum. Ele é uma fundação estrutural. O uso sistemático e rigoroso do branco governa coisas imensas ali dentro. Ele dita as regras do espaço, praticamente. Dita a forma como o espaço é organizado dentro de um terreiro, dita como o tempo ritualístico é percebido por quem está ali, e dita como as dimensões espirituais são acessadas. Nossa. É um código visual e tátil que rege o comportamento humano diante do sagrado. Não é apenas sobre o que se veste, mas sobre como essa veste reconfigura a pessoa no espaço, entende? Sim, o que nos leva a pensar sobre a própria natureza dessa cor, né? Ao ler os registros, a gente percebe rapidamente que existe toda uma cosmologia por trás dessa escolha. Uma teologia cromática inteira. Isso. Não é um branco qualquer, um branco comercial, mas sim o conceito de funfun. Exato. Os orixás funfun. E essa ideia está intimamente ligada a uma categoria primordial de divindades, tendo Oxalá como a figura central ali. Qual a gente pode traduzir a magnitude desse conceito de funfun para quem está acompanhando a nossa análise? Olha, o que é fascinante aqui é que precisamos voltar ao marco zero da criação. Literalmente. Ao comecinho de tudo. Sim. Na cosmogonia iorubá e no candomblé, a categoria dos orixás funfun representa o estado inicial de absolutamente todo o universo. Tudo que existe. Tudo. Pense no branco não como a ausência de cor, que é como a gente aprende na escola, né? A cartela de cores vazia. Isso. Mas pense como um potencial indiferenciado. É como uma tela em branco, infinita. Ou a argila pura antes de ganhar qualquer contorno. A pureza antes da forma. Perfeito. A pureza absoluta antes da forma. O começo de tudo. Essa cor detém a supremacia da criação. E quando alguém veste isso, Quando alguém se veste com esse branco primordial, essa pessoa está se conectando direto com a matriz de onde todas as outras forças, cores e energias emergem. uau! E tem uma imagem belíssima na nossa pesquisa que ilustra essa supremacia de uma forma muito física, muito visual, que é o conceito do Alá. Ah, o Alá, o grande dossel. Para quem está tentando imaginar em casa, o Alá é um dossel sagrado, um grande e imponente tecido branco de Oxalá, que em determinados momentos ele é estendido no terreiro, cobrindo o teto ou cobrindo as pessoas. Sim, ele paira sobre o espaço. E a magia social e espiritual do Alá, lendo os textos, é que no momento em que os praticantes estão sob ele, o mundo secular lá fora simplesmente desaparece. É apagado. Aquela hierarquia de quem é rico, de quem é pobre, de quem é doutor, operário, tudo isso é engolido pela sombra branca. Cria uma
equalização visual maravilhosa. Debaixo do Alá, a única hierarquia que importa é baseada estritamente na pureza ritual e no tempo de dedicação à religião. E vai até um pouco além dessa equalização social, viu? É mesmo? Sempre que essa pureza visual exige obrigatoriamente uma correspondência interna, uma correspondência moral. Ah, claro, não é só a aparência da roupa. E é nesse ponto que a investigação nos apresenta um conceito riquíssimo chamado iwapelé. E o apelé? Isso. Numa tradução direta, significaria bom caráter ou natureza gentil. Mas a aplicação disso na roupa é o que mais impressiona. Como assim? A brancura intocável, a limpeza e a integridade do tecido refletem diretamente o estado de espírito de quem o veste. Imagine o nível de atenção contínua que isso exige. Você não pode se sujar. Se uma veste ritualística apresenta uma mancha de sujeira ignorada ou um rasgo negligenciado, a comunidade não lê isso como um simples acidente como uma xícara de café. Ou um mero desleixo estético. É quase como se a mancha no tecido fosse um sintoma de algo maior, certo? Exato, mas com consequências muito reais para a prática. Uma roupa suja ou mal cuidada é percebida como uma desarmonia espiritual crônica. Nossa, um ruído na comunicação. Um ruído gravíssimo na comunicação entre o devoto e o divino. A estética do branco se torna, portanto, uma disciplina moral rigorosa de vigília constante. A pessoa tem que mapear cada movimento. O tempo todo, a pessoa precisa estar atenta aonde senta, como anda, no que ela encosta. O cuidado com o exterior força a manutenção do cuidado com o interior. É um lembrete físico e ininterrupto de como a pessoa deve se portar no mundo. E falando em como se portar e que tipo de energia emanar, há um contraste muito rico nos textos. Sobre as outras cores, Sim, nós vemos que existem deidades associadas a cores quentes, divindades que são ligadas a elementos como o fogo, o ferro, a guerra, a justiça. Xangô e Ogum, por exemplo, Exatamente. Que possuem uma energia ígnea, muito mais combativa, muito mais acelerada. Em contrapartida, o branco faz um caminho totalmente inverso. A cor branca é a âncora de um princípio fundamental chamado Heró. o princípio do resfriamento. Isso. O que significa, na prática, trazer o Heró para o nosso mundo físico. O Heró é talvez uma das tecnologias de convivência mais sofisticadas dessa teologia toda. A palavra Heró significa resfriamento, paciência, apaziguamento, reconciliação. Coisas que faltam no nosso dia a dia. Muito. Se pararmos para observar, o mundo secular, a existência humana normal, as cidades, as disputas de ego, a economia, é um ambiente caótico. É violento, acelerado e extremamente quente. Ferve de estresse. E quando um praticante veste a sua indumentária branca, essa pessoa está participando de uma tentativa ritualizada e muito ativa de esfriar esse mundo. O tecido funciona como um escudo, né? Um escudo perfeito, um isolante térmico e metafísico. Ele reflete as energias negativas, a agitação e o caos diário. E, ao mesmo tempo, atrai a benevolência, a fluidez e a calma dos ancestrais. É lindíssimo pensar assim. A manutenção da força vital do universo, que é o axé, depende desse resfriamento constante. O ato de se vestir como um ato de pacificação do universo, isso muda tudo. Mas sabe, a estética do branco não surgiu pronta. Ela não chegou imaculada e super acessível no Brasil. Longe disso. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a nossa investigação agora nos leva a uma viagem no tempo. Para o período colonial. Isso. Se voltarmos os olhos para o período colonial brasileiro, a realidade material das populações africanas escravizadas era de uma escassez brutal. Ninguém ali tinha acesso a sedas, cetins ou aqueles tecidos luxuosos importados. Era tudo muito precário. O que sobrava para essas pessoas era apenas o algodão cru mais rudimentar, aquele tecido grosso, e linhos muito baratos e rústicos. E é exatamente nesse cenário de extrema restrição e violência que os registros revelam uma virada espetacular. A subversão criativa. O que observamos é uma subversão profunda. Pensem nas mulheres negras escravizadas que trabalhavam dentro das casas grandes. As rendeiras. Elas eram forçadas a aprender técnicas de bordado europeias super complexas, como o bordado Richelieu, as hendas de bilos, os crochês intrincados. Tudo para adornar as roupas das famílias escravocratas. Exato. Mas o que elas fizeram? Elas pegaram essas mesmas ferramentas e técnicas europeias e as aplicaram nos seus próprios materiais humildes. Naquele algodão cru. Sim,
para criar as suas roupas de santo. Ao fazer isso, elas transformaram um tecido barato de opressão num símbolo de altíssima aristocracia espiritual. É genial. A ferramenta colonial foi hackeada. Hackeada com perfeição, por assim dizer, para construir uma realeza visual africana dentro do espaço do terreiro. É a criação de uma moda completamente híbrida que desafiava a lógica do sistema da época. E dentro desse guarda-roupa de resistência, tem um item específico que ganha um destaque monumental na pesquisa: O pano da costa. o famoso pano da costa. Originalmente, como o nome entrega, eram tecidos importados da costa da África Ocidental. E para quem está visualizando, não era só um pedaço de pano jogado no ombro. Tinha uma função social fortíssima. Sim, para as escravas de ganho, aquelas mulheres que vendiam tabuleiros nas ruas para tentar comprar a própria alforria, esse pano significava muitas coisas. Era uma moeda de troca valiosíssima. Tinha valor comercial real. Era um marcador visual de identidade étnica numa terra estrangeira e, claro, um fio condutor afetivo direto com a terra natal que tinha sido roubada delas. E a importância do pano da costa é tanta que, mesmo quando a importação da África se tornou impossível ao longo dos séculos, ele não desapareceu. Ele se adaptou. Ele evoluiu para uma peça ritualística tecida localmente, mantendo o seu peso simbólico intacto. Mas o que merece um olhar muito atento da nossa parte é a linguagem silenciosa que esse tecido carrega até hoje. A forma como ele é amarrado? Exatamente. A forma como o pano da costa é amarrado e posicionado no corpo comunica instantaneamente e sem nenhuma palavra o grau da pessoa na hierarquia. O status dela ali O dentro. status e o seu momento espiritual. Por exemplo, pegue um Iaô, que é o novato, o recém-iniciado na religião. Tá. Para essa pessoa, o pano é amarrado de forma muito firme, apertado e cruzado no peito. A função ali é conter, resguardar e proteger a energia daquele novo espírito, que ainda é considerada crua e muito vulnerável. Ele tá contido. Em contrapartida, observe um ebome, que é um ancião ou uma anciã da casa. Essa pessoa mais velha usa o pano drapejado sobre o ombro, ou amarrado na cintura com muito mais fluidez e liberdade. Bem mais solto. O caimento solto do tecido reflete que o ancião já possui domínio total e maturidade sobre a própria energia. É um espetáculo de comunicação não verbal. A roupa conta sua biografia espiritual antes de qualquer cumprimento de bom dia. Uma leitura imediata. E essa riqueza de detalhes nos leva à arquitetura do corpo ritual, que os textos dividem de forma muito clara entre a estética feminina e a masculina. Vamos tentar pintar esse quadro. Vamos lá. Quando a gente olha para a indumentária feminina tradicional do candomblé, o foco visual absoluto está na construção do volume e na circularidade. É muito imponente. Nós estamos falando de dezenas de metros de tecido, várias anáguas grossas e estruturadas sendo usadas por baixo de uma saia colossal. Uma saia que sozinha pode consumir de 4 a 6 metros de pano. 4, 6 metros só na saia. O peso disso no corpo deve ser impressionante de carregar. É um peso físico formidável. E esse volume monumental não tem a menor intenção de ser apenas decorativo. Tem um propósito de aterramento, né? Tem. Toda essa construção têxtil representa o poder expansivo da energia feminina e uma força de aterramento essencial. As camadas de tecido puxam a pessoa para o chão, Ligando o corpo à terra. fisicamente à terra, que é um domínio feminino poderoso na tradição. E tem a questão cinética, o movimento. A dança. Quando a iniciada dança ao som dos atabaques, o movimento amplo das anáguas e a abertura total daquela saia espelham na pista de dança do terreiro a circularidade do próprio universo. Lindo! É o fluxo contínuo e ininterrupto da energia divina sendo desenhado no ar pela roupa. A modelagem do tecido molda literalmente a forma de cultuar. Uma coreografia esculpida em algodão. E em total contraste quando mudamos o olhar para a indumentária masculina, aquela horizontalidade volumosa das saias dá lugar à verticalidade. Fica mais esguio. A grande prioridade ali é a liberdade de movimento dos braços e das pernas por causa dos labores rituais que são intensos. Sim, o trabalho pesado. Os homens usam conjuntos compostos por peças como o abadá, que é uma túnica mais longa e solta descendente direta das vestimentas islâmicas e da África Ocidental,
E isso combinado com o calçolão. Que são calças largas e muito confortáveis. Isso. É uma silhueta muito mais contida, voltada para ação rápida, para o trabalho braçal no terreiro, a segurança do espaço e a percussão dos instrumentos. Há uma distinção clara nas silhuetas corporais, sem dúvida. Mas há um ponto de convergência entre o masculino e o feminino que é indiscutivelmente o mais sagrado de todos: A cabeça. a proteção da cabeça. Na cosmologia iorubá, a cabeça, Ori, não é apenas a sede do intelecto como a gente pensa no Ocidente. É muito mais. É a divindade pessoal de cada indivíduo. É o topo, o ponto mais vulnerável e o centro nervoso de toda a interação espiritual. Nenhuma cabeça fica exposta impunemente num ritual. Por isso, os tecidos, as mulheres envolvem e protegem o ori com o ojá, certo? Exato, o ojá, que é um longo pedaço de tecido branco amarrado com dobras intrincadas, formando quase uma coroa imponente. E do lado masculino? Vemos a utilização do filá. O filá muitas vezes assume a forma de um gorro estruturado e bem firme. Visualmente, ele funciona quase como um escudo arquitetônico sobre a cabeça do homem. Um escudo de tecido? Especialmente notável naqueles homens que exercem funções de guardiões, assegurando que o perímetro do ritual permaneça seguro de influências externas. Essa ideia maravilhosa da roupa como uma armadura ou um escudo fica ainda mais tangível quando a gente entra no que eu considero um dos pontos mais fascinantes e práticos da nossa investigação. A tecnologia da goma. Sim. Então, o que tudo isso significa quando a pesquisa começa a detalhar exaustivamente o processo de engomar as roupas? Porque no mundo laico de hoje, a gente passa um spray de goma rápida numa camisa social para ela não amassar numa reunião. E pronto, acabou o uso da goma. Exato. Mas aqui, a goma tradicional é descrita literalmente como uma tecnologia espiritual. Como um mingau de amido se transforma em proteção religiosa. Esse é um daqueles momentos em que ocorre uma quebra de paradigma total para quem estuda isso a fundo. O que a goma faz de fato? A goma de que estamos falando, que é tradicionalmente feita através da fervura prolongada de polvilho de mandioca ou amido de milho, ela não está ali por uma questão de vaidade. Para a saia ficar bonitinha e sem amasso. De jeito nenhum. Ela é operada como uma tecnologia espiritual. Porque o amido espesso, quando ele penetra nas tramas do algodão e seca sob o sol quente, ele literalmente cimenta e fecha as fibras do tecido. Cria uma barreira física. Uma barreira física e impenetrável entre o corpo purificado de quem a veste e aquelas energias caóticas e pesadas do mundo externo que a gente mencionou antes, do Ero. Sela tudo. É um processo químico e imensamente braçal que isola o indivíduo dentro da sua própria atmosfera de pureza. E o resultado disso transcende o visual e entra no campo sensorial de um jeito incrível. Os textos fazem questão de ressaltar a acústica da roupa. O som é inconfundível. Acontecendo, e de repente você escuta aquele farfalhar alto. O estalo. Aquele estalo seco de tecido duro amassando e quebrando quando a pessoa se move ou dança. E esse barulho não é um efeito colateral inconveniente da goma. Longe disso. Ele é interpretado como o som da própria respiração dos orixás. É de arrepiar. É uma paisagem sonora que atrai atenção e agrada aos ouvidos de Oxalá. Sem contar que a rigidez extrema da goma faz com que a roupa fique completamente armada. Ela não encosta na pele, né? Fica afastada da pele. E essa bolsa de ar que se formam entre o corpo e a roupa de algodão grosso simboliza de uma forma ao mesmo tempo poética e arquitetônica o espaço vital e o respeito necessário entre a humanidade e as forças divinas. Tem um distanciamento sagrado ali dentro da própria roupa. E se conectarmos isso ao quadro geral do comportamento, percebemos que a rigidez do tecido engomado tem um propósito disciplinar gigantesco. Voltemos àquela ideia do Aiwa Pelé. O bom caráter. A postura interna e externa. Uma roupa dura, estruturada com quilos de tecido e camadas de goma de mandioca. Ela força de maneira implacável a adoção de uma postura física de realeza. Você não consegue se curvar numa saia dessas. Quem veste a roupa não consegue sentar largado de qualquer jeito. Não pode curvar as costas com desleixo ou agir de maneira fisicamente displicente usando um ojá ou uma saia armada. A roupa te vigia. O próprio peso e a estrutura da veste exigem uma reverência física absoluta a cada passo. E há algo ainda mais profundo aí.
O trabalho humano por trás disso. O esforço de lavar e engomar tudo. Lavar montanhas de algodão à mão, ferver o mingau de goma em grandes tachos, mergulhar o tecido quente, bater a roupa, estender ao sol. É um trabalho colossal. Todo esse labor exaustivo não é visto como uma mera tarefa doméstica. Todo esse esforço é compreendido na sua essência como um ebó. Uma oferenda. Exato. É uma oferenda ritualística. O tempo imenso, as dores nas costas e o suor, dedicados ao cuidado impecável da roupa branca, são sacrifícios materiais. Sacrifícios dados diretamente em serviço e amor à divindade. É o suor cotidiano transformado em um sacramento. E esse nível de compromisso e relação íntima com o branco não é algo passageiro. Ele acompanha a pessoa do primeiro ao último dia da sua jornada terrena. Durante toda a vida no terreiro. Os textos nos dão um mapeamento comovente de como essa cor narra o ciclo da vida, mostrando que, embora o branco prevaleça sempre, a textura, a modelagem e o contexto mudam drasticamente. Isso levanta uma questão importante sobre como o guarda-roupa narra silenciosamente a história do espírito humano no tempo. Desde o início, né? Tudo começa na iniciação. O Iaô, recolhido, veste um branco puríssimo, mas extremamente simples, de algodão liso, sem nenhum adorno, sem renda e geralmente permanece descalço. A representação literal do recém-nascido. Perfeito. O branco ali sinaliza que a antiga identidade secular e a vida passada daquela pessoa foram completamente lavadas, dissolvidas e apagadas, criando aquele potencial indiferenciado para que ela possa renascer na fé. E aí a vida segue no terreiro. Ao longo da vida, temos o uso contínuo, como no icônico branco de sexta-feira, um dia dedicado ao Oxalá, onde há um resfriamento coletivo da comunidade inteira. Todo mundo de branco. Todo mundo veste branco, espalhando aquele princípio do Ero para acalmar a cidade. E, fatalmente, esse grande ciclo rotatório encontra o seu ponto final, nos rituais de Axexê, as cerimônias funerárias. E aqui mora uma distinção vital que os registros fazem sobre o entendimento da morte. Enquanto nas culturas ocidentais o luto é visualmente consumido pelo preto absoluto, a ausência de luz, no candomblé o luto profundo também é conduzido através do branco. Mas é um branco diferente. Totalmente diferente. Há uma mudança na tecnologia da roupa. Não é aquele branco festivo, translúcido, coberto de bordados brilhantes e estalando de goma para celebrar a vida. A textura muda. A pesquisa descreve o branco do axixé como um tecido opaco. Ele é denso e pesado. É uma veste sem brilho, arquitetada especificamente para absorver e neutralizar o calor espiritual incrivelmente intenso que o evento da morte gera. Funciona como um amortecedor. Isso, um amortecedor para garantir e facilitar uma transição segura, calma e livre de agitações para que o espírito retorne ao Orum, ao mundo dos ancestrais. A mesma cor exata que recebe a vida nova é a que apazigua a morte. O que nos traz, infelizmente, a um embate muito contemporâneo. É justamente toda essa complexidade estética e teológica que se depara agora com um desafio moderno muito pragmático, Os tecidos novos. que a pesquisa aponta com bastante apreensão. Estamos testemunhando a substituição desenfreada e muito rápida do algodão puro e do linho por tecidos industriais sintéticos, principalmente o poliéster. E a justificativa do mundo moderno é óbvia, né? O tecido sintético é infinitamente mais barato, é fácil de achar, não amassa e seca rápido. Mas o impacto ritualístico dessa troca é profundo e severo. Tecidos derivados de plástico não respiram da mesma forma que as fibras naturais. Quebra a regra do Eru. Pensando no Eroero, no resfriamento, isso é um desastre durante rituais fisicamente exaustivos sobre o calor escaldante do Brasil. Mas o colapso real ocorre na tecnologia espiritual. Por causa da goma. O fio de plástico não tem poros, ele não absorve a goma de mandioca. A barreira protetora simplesmente falha, ela não se fixa no poliéster. A silhueta armada, a postura exigida e aquele som característico do farfalhar da respiração do orixá se perdem completamente, ameaçando desestabilizar uma tradição de séculos. É o choque frontal e incontornável entre a conveniência barata do mundo moderno hiperacelerado e o rigor lento e trabalhoso exigido pela herança ancestral. Um conflito muito difícil de resolver. E à medida que vamos amarrando todos esses fios da nossa conversa de hoje, eu não consigo deixar de pensar em como esse conhecimento reverbera fora dos terreiros. Para a vida de qualquer um. Sim,
Para quem está acompanhando essa jornada conosco até aqui, independentemente do tipo de crença pessoal ou fé que carregue, existe uma lição humana monumental nisso tudo. Sem dúvida. A teologia do branco nos ensina que o simples ato de vestir uma roupa de manhã pode ser infinitamente mais do que jogar um tecido sobre os ombros por hábito. A roupa pode ser uma âncora profunda para nossa mente. Ela dita o tom do nosso dia. A forma como o tecido nos abraça, o cuidado que dedicamos ao limpar uma peça, a postura física e moral que certas roupas exigem de nós, tudo isso altera ativamente a nossa consciência no mundo real. Uma extensão do nosso caráter. Da mesma forma que a etiqueta sagrada exige respeito, compostura e a lembrança de algo maior, quem sabe possamos olhar para as nossas próprias armários com um pouco mais dessa reverência. Qual é a intenção real e o estado de espírito que estamos escolhendo vestir antes de cruzar a porta de casa hoje? Essa atenção à intencionalidade é brilhante. E como uma provocação final, mergulhando ainda mais fundo no dilema prático que trouxemos há pouco sobre os tecidos sintéticos, eu deixo aqui uma reflexão espinhosa para continuar ecoando na cabeça de quem nos ouviu. Fica o questionamento. Se o poder e o rigor da tecnologia espiritual da goma e das fibras naturais dependeram historicamente de tanto sacrifício, de tanto tempo e de tanto suor humano aquele trabalho físico como oferenda contínua, o que acontece com a alma dessa prática no século XXI? O tempo mudou. Como a invasão quase inevitável dos materiais sintéticos baratos e a extrema falta de tempo da vida contemporânea vão remodelar a arquitetura das religiões de matriz africana no futuro? Será que o esforço milenar da tradição encontrará uma forma criativa de sacralizar o próprio plástico? Ou será que o divino vai exigir de alguma forma inescrutável que a humanidade desacelere e volte a plantar o seu próprio algodão? Uma reflexão formidável sobre adaptação, tempo e fé para encerrarmos a nossa investigação de hoje. É uma pergunta que vai continuar a se desdobrar pelas próximas décadas, com certeza. E que todos nós seremos testemunhas. Agradeço imensamente a companhia e a paciência de quem nos escuta por mais este mergulho profundo nas páginas da nossa história e cultura. Continuem sempre curiosos, continuem investigando o sentido por trás do cotidiano e até a próxima. Até logo, pessoal. Foi um prazer.